Vamos falar hoje sobre o batismo. Muitas pessoas, por exemplo, não batizam, diz que a criança não tem pecado. Então ele tem que crescer primeiro para depois ser batizado, só batiza nas águas. Pois bem, se uma criança não tem pecado, então por que ela morre? Porque o morrer é o preço do pecado. Então a criança não podia morrer. Olha, é muito importante o batismo. Quando se batiza, você se torna filho de Deus. Você não é mais criatura de Deus, mas torna-se filho de Deus. E na Bíblia está escrito em muitos lugares sobre o batismo. Portanto, Mateus 28, 19, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós vermos também lá em Marcos 1, versículo 4. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Está lá em Mateus 1, 4. Mateus 1, 4. A gente vê, por exemplo, lá em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha aí, Mateus 16, 16. A importância do batismo, gente. Olha só. Tem pessoas, por exemplo, que não vou batizar meu filho só depois que ele crescer. Até então ele não tem pecado. Então por que ele morre? Lá em João 3, 5, olha quantas passagens tem sobre batismo. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer das águas e do Espírito. João 3, 5. Quantas passagens! Olha só, gente. Se a gente começar a viver ao nosso modo, ao nosso jeito, nós podemos perder a nossa salvação. Pois Jesus veio para ensinar. E as pessoas hoje, às vezes, não querem aprender. Lá em Atos 2, 38, Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vocês, e seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, 38. Quantas passagens falam sobre o batismo? Por que nós queremos combater a Bíblia, né? Nós vemos tantas pessoas, por exemplo, você ia batizar, não, eu tenho que crescer primeiro para depois eu batizar, porque até então eu não preciso batizar porque eu não sou pecador. Porque o batismo é para a remissão dos pecados. Quer dizer que a pessoa vai crescendo e não tem pecado, né? Está lá em, né, Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. E continua. Nós temos, por exemplo, lá em Romanos 6, 3, 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Está lá em 6, de 3 a 4. Tudo na Bíblia sobre o batismo. Hoje eu queria fazer esse vídeo sobre o batismo, sobre por isso. Quantas pessoas se falam, não devo ser batizado. Eu só posso ser batizado quando eu estiver grande, né?
Por exemplo, uma criança, por exemplo, não precisa ser batizada. Por quê? Ela, se não for batizada, não é filha de Deus. Ela é apenas uma criatura de Deus. Lá em 1 Coríntios 12, 13, presta atenção. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer Jesus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado o beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Olha só. Gente, importante demais a gente entender as coisas, né? Lá em Gálatas 3, 27, também fala sobre o batismo. Pois os que em Cristo foram batizados, em Cristo se revestiram. Gálatas 3, 27. Vai verificando aí, ó. Gálatas 3, 27. Então, quando a gente se torna grandão, formado, pensa que tem que ser feita a sua vontade. Nós temos que viver a vontade de Deus. Veja Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou entre os mortos. Colossenses 2,12. Gente, é importante demais. Deus foi, mas ele deixou aqui o ensinamento, né? Ele deixou um ensinamento. Em 1 Pedro 3, 21, é isso, é representado pelo batismo, que agora também sirva a vocês. Não remoção da sujeira do corpo, mas os compromissos de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! A gente ter Jesus na nossa vida é muito importante demais, pois ele mesmo vem ensinar. E depois ele deixou os discípulos deles para ensinar para nós. E depois ele deixou a sua palavra, né? A Bíblia Sagrada. Lá em Mateus 3, de 1 a 2. 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Mateus 3, de 1 a 2. Também em Mateus 3, 11, diz o seguinte, Mateus 3, 11. Eu os batizo com água, mas para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele batizaram com o Espírito Santo. 3:11, Mateus 3:11. Depois vem aqui, Marcos de 1 a 8. É muita passagem, gente, que tem. Eu batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, Jesus bom. Oh, Jesus maravilhoso. Lucas 3:3, aqui diz assim: ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 3:3. Nós temos aqui ainda mais, vamos ver mais um pouquinho aqui. Diz o seguinte, está lá em espera um pouquinho. Também já vemos bastante, né? Olha, é o que eu queria dizer para vocês, que nós precisamos compreender bem
a palavra de Deus, compreender bem a Bíblia. Nós precisamos de descer. A Bíblia diz assim, é bom que Jesus cresça, mas que diminua eu. Né? Olha, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais. Que diminua eu, que diminua eu, que diminua eu mais e mais. É assim, gente. Nós não podemos querer ser grandão, não. Nós precisamos de compreender melhor a palavra de Deus. Esse vídeo é mais um vídeo que eu queria deixar para vocês. Que a paz do Senhor, Deus abençoe.